Segunda-feira, começando aqui essa última semana do mês de junho, e nós vamos hoje falar sobre palavras, poder. A sua palavra tem poder, tem muito poder. Você sabia disso? Você sabia que a sua palavra ela tem poder para curar ou para ferir, para trazer vida ou para trazer morte? Sim, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então pega aí o seu café, muito bom dia, vamos começar. Eu espero que você esteja começando essa semana na sua melhor energia, independente de clima, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo lá fora. Você nasceu para frutificar, primeiro começando através da sua vida, porque através de você muitas pessoas serão frutificadas e eu creio nisso. Por isso, nós vamos falar hoje do poder da sua palavra, do poder que ela tem de trazer vida ou de trazer morte. E aí, o que tem saído da sua boca? São palavras de bênção ou são palavras de maldição? São palavras que edificam ou são palavras que destroem? Vamos falar sobre isso com mais profundidade. E é claro, trazendo a palavra bíblica, porque aqui nós vamos sempre trazer a verdade e não o que as pessoas falam por aí. Eu quero começar essa live trazendo aí uma palavra para fortificar você nessa manhã, nessa semana, para que você seja muito abençoada, abençoado, para que você possa, em nome de Jesus, a partir dessa semana, tomar uma postura de posicionamento, de não mais sair palavras levianas da sua boca, mas palavras que edificam, palavras que traz cura e bênção para a vida de outras pessoas. E nós vamos meditar hoje no livro de Provérbios, no capítulo 12, você vai começar comigo aí a partir do versículo 14, onde nós vamos falar muito sobre o poder, o impacto que às vezes a gente gera através de uma palavra sem perceber, e às vezes a gente não percebe que a gente está denegrindo a vida do outro. E isso serve não para a sua vida somente relacional, né, dentro da sua casa, mas também dentro das empresas. Eu vejo pessoas hoje abrindo a boca dentro das empresas para profanar coisas ruins, e às vezes você não consegue dar conta de tudo que está acontecendo, né, da sua vida, porque você começa a falar coisas ali que não deveriam. Então, começa a prestar atenção em tudo que tem saído da sua boca. Às vezes é melhor calar, às vezes é deixar de falar, porque um silêncio ele fala mais do que muitas palavras. E nós vamos meditar hoje nesse capítulo 12, versículos, começando do 14, tá? Do livro de Provérbios, onde diz assim: as palavras sábias produzem muitos benefícios, e o trabalho árduo é recompensado. O insensato pensa que sua conduta é correta, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Muitas vezes você acha que somente a sua ação, o ato de levantar da sua cadeira e começar a agir, como diz aqui, a sua conduta, ela vai ser correta ali, mas a pessoa que é sábia, ela dá ouvidos aos conselhos. E quando fala conselhos, eu gosto muito de trazer a palavra feedback, porque às vezes dentro do mercado, né, corporativo, dentro do ambiente corporativo, dentro do mercado de trabalho, melhor dizendo, nós temos o costume de trazer feedbacks para as pessoas, e muitas pessoas não gostam do feedback, muitas pessoas não gostam de receber feedbacks, mas aqui diz que o sábio dá ouvidos aos conselhos. Porque quando você recebe conselhos de melhoria, você está tendo a oportunidade de mudar a sua postura, a sua conduta.
E aí, descendo um pouco mais, diz que o insensato se ira com facilidade, mas o sábio, ele ignora a ofensa. Então, às vezes, você vai receber uma palavra dura, uma palavra que vai trazer aí confronto para a sua vida, que seja ela, de novo, dentro do seu ambiente pessoal ou dentro do seu ambiente profissional. Nós vemos muitas vezes as pessoas se irando. Aquela pessoa não gosta de mim, ou às vezes essa pessoa, ela está querendo zombar de mim, ela nem me conhece para estar falando dessa forma, eu não concordo com o que ela está dizendo sobre mim. Se ira com facilidade, mas presta bem atenção, o sábio, ele ignora. Se é uma ofensa que eu estou recebendo, é melhor ignorar, porque a gente não sabe de que ambiente ou de que situação essa pessoa estava trazendo isso para você. Então é melhor você ignorar. Eu mesmo passo por tantas acusações, às vezes, que as pessoas fazem e nem sabem quem sou eu, nem sabem de onde eu venho, nem sabem qual é a minha vida. E é muito fácil você ser criticada. E aqui diz que o insensato é que se ira, o sábio não liga para as ofensas. A testemunha honesta diz a verdade, a testemunha falsa é que conta mentira. Então, às vezes, a pessoa vai levantar um testemunho falso a seu favor, em seu nome, e você começa a se irar, começa a achar ruim que a pessoa está dizendo algo a seu respeito, mas você sabe que não é verdade. Então, por que a gente se preocupa tanto? É porque a palavra, ela tem poder. Ela tem muito poder de trazer morte ou de trazer vida. Então, toda vez que você ouvir alguma coisa a seu respeito, preste bem atenção no que está saindo da boca dessa pessoa. Se às vezes essa pessoa está dizendo isso para poder te ferir, faça como o sábio. Não caia na ofensa, ignore essa ofensa. Porque aqui na palavra do Senhor diz isso, ignore a ofensa. A testemunha falsa causa mentiras, mas você não vai acreditar no que estão dizendo a seu respeito. Presta bem atenção, às vezes a gente leva para o coração palavras que realmente ferem. Mas será que você também não está dizendo palavras para ferir alguém? Será que as suas palavras também não têm sido palavras de maldição e não de bênção? Quantas vezes você fala alguma coisa que não deveria ter falado? Você sabia que, como mãe, você pode causar dano para o futuro inteiro da sua filha, do seu filho? Uma palavra maldita sobre a vida do seu filho traz consequências que você não pode imaginar. Quantas vezes na minha infância eu ouvi palavras a respeito do meu cabelo, por exemplo, e eu passei a odiá-lo durante anos da minha vida. Porque eu ouvia minha mãe dizer que dava trabalho. Eu ouvia minha mãe dizer que era um cabelo difícil, que era um cabelo feio. E eu cresci com esse trauma. Porque afinal de contas é a minha mãe, a autoridade máxima que estava dizendo aquilo. Mas quando eu fui crescendo, a primeira coisa que eu quis fazer foi destruir aquele cabelo cacheado. Que eu queria ter o cabelo liso, porque esse trauma que eu tive lá atrás. E alisava, e alisava, e alisava, e queria ter o cabelo dos sonhos das meninas. Gastava tempo, dinheiro, para poder fazer o meu cabelo ser aquele cabelo perfeito aos olhos do mundo. Foi então que eu descobri que isso era uma cura. Era um trauma, na verdade, das minhas emoções. E eu precisei ser curada nisso. Foi depois de aceitar a Jesus como o único salvador da minha vida que eu fui ver esses traumas que eu tinha desde a minha infância por palavras malditas. E foram várias as consequências ao longo da minha caminhada, ao longo da minha vida. E hoje, quando eu olho para trás, muita coisa é consequência do que eu ouvi e tomei como verdade. Palavras que foram ditas que eu
absorvi como verdades. E aí precisa ter cura. E isso demora tempo. Quanto tempo eu gastei para entender que, na verdade, ela dizia aquilo porque realmente dava muito trabalho para ela. Ela não tinha tempo para cuidar do meu cabelo. E era difícil para ela. Então, não julgando e muito menos trazendo dores e sendo uma pessoa, hostil com ela, porque aqui fala, o sábio ignora a ofensa. Você precisa aprender a ignorar. Você sabe quem você é? Qual é a sua verdadeira identidade? Você está firmada numa identidade que é duradoura ou numa identidade que é do mundo? Que tudo que dizem você acredita? Porque hoje é muito fácil a gente receber críticas. A internet está aí para isso. Eu mesma, abrindo essa live aqui para falar com você, eu estou propícia a receber muitas críticas. Estou muito propícia, porque eu estou sendo vulnerável aqui. Eu estou me abrindo aqui, eu estou trazendo a palavra de Deus aqui. E é muito fácil as pessoas começarem a julgar por causa disso. Começarem a falar mal. Começarem a trazer ofensas. Mas sabe o que aqui eu percebo? Que às vezes é 1, 2, 3 pessoas que vão trazer ofensas. Mas você tem 10, 20, 30 pessoas elogiando. Mas a gente se fixa naquilo que foi dito de maneira má. Palavras malditas. A gente tem a tendência de fixar naquilo que é ruim. Então, às vezes, vão ter 30 pessoas elogiando a minha ação, mas eu vou fixar a minha mente em 1, 2, quem sabe 3. Essa é a tendência que nós temos. Por causa da fragilidade que há no nosso coração, da fragilidade da nossa mente, da fragilidade da nossa alma, de não saber quem somos de verdade. Então é mais fácil a gente ficar com as dores, com as palavras malditas. E aqui a palavra fala, os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Então, quando você ouvir algo a seu respeito, que vai trazer ferida, que vai trazer dor, cuidado, cuidado. Cuidado, porque isso pode trazer algo que você pode trazer uma ferida tão intensa na sua alma. Você pode carregar isso por tantos anos. E isso pode te bloquear em tantas coisas. Quantas vezes filhos ouviram de pais, você não vale nada, você não presta, você é burro, você é ignorante. E a criança cresce com isso. Cresce com essas palavras que foram ditas de pessoas de autoridade. Isso traz um trauma para toda uma vida, se a pessoa não conseguir ser curada disso. Se a pessoa não conseguir, ao longo da sua história, encontrar sábios que vão trazer cura para essas palavras. Então hoje eu estou aqui para trazer cura para você, que muitas vezes ouviu palavras que te feriram, que muitas vezes ouviu palavras que denegriram a sua imagem, que colocou pensamentos na sua mente, que talvez você carrega isso há tantos anos, como eu carreguei. E só depois eu fui entender que foram palavras ditas ao léu, palavras ditas ao vento. E que se eu não tivesse me curado disso, dessas palavras ditas de formas incorretas, se eu não tivesse encontrado no meu caminho sábios
que trouxeram cura para essas palavras malditas, talvez eu estivesse até hoje com um complexo de inferioridade. E a cura foi completa, porque eu consegui me livrar daquilo, consegui olhar para o espelho e falar: meu cabelo é perfeito, meu cabelo é lindo e eu amo ele. Quantos elogios eu recebo hoje por causa do cabelo? Porque hoje eu sei qual é a verdadeira identidade. Eu aprendi. E as palavras hoje que às vezes as pessoas trazem ao meu respeito, eu analiso. Aprendi a analisar. E aprendi a não me importar. É claro que dói. Mas quando você sabe quem é você, você não passa a não se importar tanto com o que as pessoas dizem a seu respeito. Mas eu não quero falar aqui do que você ouve, mas sim do que você diz. Porque muitas vezes, sem pensar, você também acaba dizendo muitas coisas. E a palavra diz, no livro de Lucas, que da nossa boca fala o que o coração está cheio. Da nossa boca saem palavras do que o coração está cheio. O que você tem dito para as pessoas no seu dia a dia? Pensa aí. Quais as palavras têm saído da sua boca no dia a dia? Porque aqui diz que os comentários de algumas pessoas ferem. Mas as palavras dos sábios trazem cura. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo. Mas as mentiras logo ficam evidentes. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo. Pode vir o que vier. Se você ouvir palavras verdadeiras, se você disser palavras verdadeiras, vão durar por uma eternidade. Então, como mãe, como pai, como líder dentro de uma organização, comece a dizer palavras verdadeiras, comece a profetizar palavras que curam, porque isso é que vai trazer sustento ao longo da jornada. Meu filho, você é perfeito, você é lindo, você é inteligente, você é amável, você é uma criança sorridente, feliz, você é bênção e não maldição. Comece a falar isso, porque isso é que vai sustentar o pilar. Quantas crianças hoje ouvem palavras de derrota? Você não vai ser nada. Você não vai conseguir dar nada nessa vida. E essas crianças têm crescido com essa verdade. E se tornam crianças traumatizadas pelo que ouviram. Talvez eu e você fomos essas crianças. Mas que tal mudarmos a direção? Que tal começarmos a falar palavras que resistem à prova do tempo? Que tal dizer palavras que vão curar, que vão trazer benefícios? Que tal você abrir a sua boca realmente para trazer verdades sinceras? Às vezes você vai precisar dar um feedback negativo, mas até o tom que você solta a palavra é diferente. E são palavras que vão resistir à prova de tempo. Eu não estou dizendo aqui que vai ter momento que você não vai ter que chamar a atenção de alguém, seja do seu filho ou de alguém que trabalha com você. Lembra do feedback? Mas tem palavras que elas podem ser construtivas e não destrutivas. Existem formas e formas de dizer a mesma coisa.
Existem formas de falar a mesma coisa. Tudo vai depender da sua intenção ao soltar as palavras. Tudo vai depender do que você está querendo. A forma como você está querendo que o outro receba o que você tem para dar, que o outro escute o que você tem para falar. Tudo depende da forma como você vai abrir a sua boca. De que maneira você vai trazer. Peraí, eu preciso dizer para essa pessoa que isso aqui está errado, que isso aqui está incorreto. Que o que ela está fazendo não está sendo bom. Qual é a forma de dizer isso sem ferir essa pessoa? Qual é a melhor forma de você trazer isso que você está querendo trazer sem ferir? E a melhor forma de você falar alguma coisa é com amor. Coloque amor nas suas palavras. Mesmo que seja para trazer um feedback negativo, há maneiras de falar de forma amável, de forma doce. Aprenda a dizer coisas ruins sem ferir, sem trazer um ataque. Não por forças, não por violências. A palavra do Senhor diz no livro de Zacarias, não por força, não por violência. Eu sei que às vezes a gente vai precisar dizer coisas mais duras, mas não por força, não por violência. Mas com amor, com verdade, sim, mas com uma verdade que cura e não uma verdade que mata, não uma verdade que fere. E continuando, o engano enche o coração dos que tramam mal. A alegria enche o coração dos que promovem a paz. E às vezes eu vejo pessoas também falando palavras de engano. Palavras que vão trazer o mal. Agora, quando você traz as coisas de forma alegre, de forma amável, você acaba trazendo a paz. Esse final de semana mesmo, eu tive a oportunidade de encontrar com uma grande amiga e a gente estava conversando sobre a vida e eu trouxe uma palavra para ela que, na verdade, alguns conselhos que às vezes poderia ferir. Mas a forma como eu tentei trazer as palavras para ela, no início ela ficou pensativa, depois ela tentou justificar, mas depois ela entendeu o que eu estava querendo dizer. E aí, nessa noite, acordei até hoje pela manhã, fui ver meu celular, ela me agradecendo pelas palavras que eu tinha dito para ela. Ela falou assim, na hora que você trouxe ali, eu entendi que você estava querendo me ajudar, mas eu fiquei meio assim porque a minha verdade era muito absoluta. Mas depois eu fui processando aquilo que você trouxe e hoje eu quero te agradecer muito, porque me fizeram refletir e mudar o meu comportamento nisso que eu estava fazendo. Então, às vezes, na hora que você vai trazer algo, a pessoa talvez não vai receber da melhor maneira possível, mas depois ela vai refletir e aquilo vai trazer paz. Porque eu não falei para denegrir, pelo contrário, utilizei um tom de voz para falar da minha forma, uma forma que eu entendi que ela ia entender, porque eu já conheço há muito tempo. Então, também é isso. Você precisa conhecer as pessoas antes de sair falando algo a respeito ou com essa pessoa. Se você não conhece, não sai atacando, não sai falando o que vem na sua boca. Porque
Porque a gente precisa aprender também, entender como que o outro vai receber aquilo que você vai trazer. Senão é muito fácil você ferir as pessoas. Você não conhece o coração dessa pessoa, você não sabe nem se aquele coração está aberto para receber aquilo que você tem para dizer. Então nós temos que aprender a conhecer melhor as pessoas. Não dá para a gente sair falando que vem ao Léo. E eu falei com muita propriedade com ela porque eu a conheço. E de novo, naquele momento, ela não entendeu muito, mas depois ela falou, não, me trouxe paz. A alegria enche o coração dos que promovem paz. Nenhum mal vem sobre os justos, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor. Olha que palavra forte. Mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Então, se alguém está dizendo mentiras a seu respeito, não leve para o coração. Não tome isso como verdade. Aprenda a não absorver, porque os lábios dos mentirosos são detestáveis para o Senhor. E eu termino aqui dizendo isso para você. Não se importe com as mentiras que estão sendo contadas. Não se importe com palavras levianas que têm saído da boca de terceiros a seu respeito. De novo, estou aqui, vulnerável, abrindo essa live, falando o que eu tenho como verdade. Muita gente tem me mandado palavras no decorrer do dia. Quantas coisas eu recebi esse final de semana de pessoas que, poxa, fizeram muita diferença as suas lives para mim essa semana. Muitas palavras que foram ditas aqui, eu senti como se você estivesse dentro da minha casa falando comigo. Tenho prints para poder enviar para vocês, mas vem uma pessoa e fala algo negativo. Se eu não souber quem eu sou, eu pego o que essa uma pessoa falou a meu respeito. Se você não souber exatamente quem você é, se você não tiver com os pés realmente firmes na rocha, quando você escuta algo negativo, você logo toma como verdade. Mas e as 10 positivas que você recebeu? Porque nós temos essa tendência. E hoje, em nome de Jesus, eu oro para que você tire esses traumas que estavam travando você de palavras malditas que foram ditas a seu respeito. Eu sei que essas palavras feriram você. Eu sei que essas palavras trouxeram feridas muito grandes na sua alma. Eu sei que isso pode ter travado a sua vida. Mas em nome de Jesus, hoje cai por terra todas essas palavras malditas ditas a seu respeito, porque o Senhor abomina mentiras, falsidades, palavras negativas que foram ditas. Você não vai levar essa verdade mais para a sua vida. Isso não é verdade. Destrói. Eu estou aqui para destruir essas palavras malditas que foram ditas a seu respeito. Talvez você, desde a infância, ouviu de pai, de mãe, de irmão, que você não ia ser nada, que você não ia ser ninguém. Mas hoje eu sinto que o Senhor está liberando cura sobre a sua vida. Eu não sei o que você ouviu, mas eu sei o que eu ouvi. E eu sei que eu fui curada dessas palavras. E eu sei o quanto as palavras têm poder para curar ou para ferir, para trazer vida ou para trazer morte. E eu quero que você saia daqui abrindo a sua boca para trazer vida para as pessoas e não morte. Não fira porque você foi ferido. Não conte mentiras porque você recebeu mentiras a seu respeito. Mude a sua forma de falar. Mude o abrir da sua boca.
Existem formas e formas de dizer a mesma coisa e hoje eu quero que você analise. Estamos começando uma nova semana. Vamos colocar em prática. A cada 5 palavras que sair da sua boca, analise se foram palavras positivas ou negativas, se foram palavras para curar ou para trazer feridas. Então pense um pouco mais antes de abrir a boca. Faça esse elo comigo hoje, de pensar um pouco mais antes de falar. E de analisar o que eu vou dizer aqui agora para essa pessoa vai trazer que tipo de sentimentos. Essas palavras que vão sair da minha boca agora são palavras de bem, de bênção, ou são palavras de mal? Abra sua boca para elogiar. Abra sua boca para declarar coisas proféticas de futuro precioso. Não é porque te feriram que você vai ferir. Não faça isso. Não dê na mesma moeda. Troque. Profetize bênção. Profetize amor. Elogie mais do que critique. O mundo já está cheio de críticos, de haters, de pessoas para poder trazer mentiras. Seja você uma bênção na vida de alguém hoje. Seja você pessoa que vai abrir a boca para dizer coisas boas. Combinado? Posso ouvir um amém aí do outro lado? Porque é isso que eu vou fazer essa semana. Antes de abrir a minha boca, eu vou pensar que isso vai causar no outro que vai me ouvir. E você vai perceber o quanto isso vai ser bom, não só para você que vai estar dizendo, mas para a pessoa que está te ouvindo. O mundo já está cheio de críticos. Passe a ser uma pessoa que elogia, que ama através das palavras. Eu desejo que a sua semana seja uma semana abençoada, que Deus possa te cobrir de toda sorte e bênção, que nenhum mal chegue à sua casa, que você seja bendito, bendita nessa terra, que você abra a sua boca para trazer muitas palavras boas, para curar pessoas, em nome de Jesus. Recebe essa palavra e não deixe de compartilhar com mais pessoas. Seja você uma bênção na vida de alguém que precisava ouvir. Talvez uma amiga critica, sabe aquela amiga que abre muita boca para poder criticar? Envia para ela essa mensagem. Vamos ser agentes de transformações na vida de outras pessoas. Um grande beijo. Beijo, meu amor, Alan, querido, Vivi, esteve aqui comigo também, Andressa. Deus te abençoe vocês. Que seja uma semana abençoada de profecias na vida de pessoas que precisam ouvir palavras boas no dia de hoje. Amo vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.